Então a ciência verdadeira leva a Deus. Ou ela vem de Deus em primeiro lugar, e o resultado ela nos leva para Ele. Atos capítulo 7, no versículo 21, quando Estevão estava ali pregando, dando seu testemunho, ali contando a história do povo judeu, ele falando de Moisés, que era formoso, que havia sido criado escondido 3 meses na casa do pai, diz o versículo 21 e 22, sendo enjeitado, tomou-a, filha de Faraó, e o criou como seu filho, e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em suas palavras e obras. Então, Moisés, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Ele teve a escola dos faraós, a universidade dos faraós. E ele aprendeu toda a ciência dos egípcios. E nós sabemos que a ciência dos egípcios era muito avançada. Até hoje, cientistas ficam intrigados como eles conseguiram construir com perfeição aquelas pirâmides e aquelas vários monumentos e obras faraônicas que foram feitas naquele tempo, quando não havia essas engenharias que nós conhecemos na atualidade. Então, o que foi isso? Revelação. E o que aconteceu com Moisés? Ele não ficou com a ciência dos egípcios, e ele preferiu a ciência de Deus. Deixou o Egito por causa da ciência de Deus. A verdadeira ciência leva para Deus. E Moisés foi levado para Deus. Todo o conhecimento que ele acumulou, toda a ciência que ele acumulou, com a ciência de Deus, ele foi levado para Deus. Por isso a gente fala que a ciência verdadeira leva a Deus. É verdade que temos muita contribuição da ciência para o desenvolvimento, para o progresso da sociedade. Contudo, a palavra de Deus não pode ser negada pelo método humano. A palavra de Deus é a fonte mais fidedigna e viva da verdade. Como disse Nilson de Marzio naquele texto para o Jornal Batista, a pouca ciência afasta de Deus. Há muita ciência, a ele conduz. Em um relato interessante registrado por Di Marzio, ele descreveu que um senhor de 70 anos e um jovem universitário estavam viajando num trem lá na França, um ao lado do outro. Sendo que o jovem compenetrado lia o seu livro de ciência e observou que o senhor, ao seu lado, estava lendo um livro de capa preta, identificado pelo jovem como sendo a Bíblia. E, sem cerimônia, aquele jovem interrompeu o senhor e fez uma pergunta. O senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? Sim, disse o senhor, acrescentando, mas não é um livro de crendices. É a palavra de Deus. Estou errado? Com uma risadinha sarcástica, respondeu o jovem. Claro que está. Creio que o senhor deveria estudar a história geral e veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, fez o favor de mostrar a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem nessa história de Deus criou o mundo em 6 dias. O senhor deveria ler um pouco mais sobre o que os cientistas dizem sobre isso. É mesmo? Perguntou o senhor. E o que os cientistas dizem sobre a Bíblia? Bem, respondeu o universitário, agora eu vou descer na próxima estação, mas deixe-me o seu cartão que lhe enviarei o material pelo correio. O idoso interlocutor, então, cuidadosamente, abriu o bolso interior do paletó e deu seu cartão ao universitário. Quando o jovem leu o que estava escrito, abaixou a cabeça e saiu cabisbaixo e pensativo. O cartão dizia, Luiz Pasteur, diretor do Instituto de Pesquisas Científicas de École Normale de Paris. Olha que coisa! O maior cientista da França, estava lendo a Bíblia e ele diz, é a palavra de Deus. Por isso, a pouca ciência afasta de Deus, mas muita ciência a Deus conduz.